Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Vamos à nossa leitura diária da Bíblia e hoje, capítulo 21 de Mateus. Pegue a sua Bíblia e leia comigo, vamos lá? Capítulo 21. A entrada triunfal em Jerusalém. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião, e eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, um potro, cria de um jumento. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A limpeza do templo. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes. Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. A maldição da figueira. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas. E disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E, vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus, respondendo,
Disse-lhes: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fazeis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes, move-te e lança-te no mar, isto será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes, em oração, crendo, recebereis. A questão da autoridade de Jesus. Tendo Jesus entrado no templo, e estando ele a ensinar os principais sacerdotes e anciões do povo, se aproximaram dele dizendo: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissemos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, temendo o povo, porque todos consideram João como um profeta, e respondendo a Jesus, disseram: nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. Mas quem vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondeu e disse: eu não quero. Mas depois, arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vós arrependestes para crer nele. A parábola da vinha e os lavradores. Houve outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com os lavradores e foi para uma terra distante. E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um e mataram outro, e o outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe do mesmo modo. Mas por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram.
Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Disseram-lhe eles: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que o seu tempo lhe entregue os frutos. Jesus disse para eles: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouvirem estas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. E esse foi o capítulo 21 de Mateus. E eu te espero até a próxima.